Do 475, L. Ah, tá. Parágrafo 1º desse mesmo artigo que a gente estava. Para efeito do disposto no inciso 2 do caput desse artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo, declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo, tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição. Aí acho que entra a DPF também, né? Parágrafo 1º do 475L. Tanto que ele fala de ato normativo, além de lei, fala de ato normativo, né? E na ADIM seria só lei, né? O parágrafo 2º diz assim: quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação. No modelo antigo, o devedor vinha e dizia assim: ah, tá errado o valor da execução, e pronto, aí ficava discutindo, é pra cá, é pra lá. Hoje, ele já tem que dizer quanto é, e esse valor que ele diz quanto é já é incontroverso, já não vamos discutir só a diferença, tá? Na impugnação. Fala, João. Naquela DPF da lei da anistia, se tivessem declarado da outra forma, não sei como é que fala, constitucional. É incompatível, né, com a Constituição. Aí teria que julgar todos, mesmo os crimes já prescritos também, teria que julgar tudo. Não, mas aí você está falando de crime, né? A gente está pensando no cível. Se fosse questão de indenização ou qualquer coisa assim, a gente poderia rever. As que não estivessem... você teria que entrar com a ação para pedir de volta, né? Aí depois você entraria na execução dela. Mas aí o procedimento de execução da execução fiscal é diferente, tá? Então isso aí seria um pouco mais complexo, tá? Deixa eu avançar aqui, depois a gente mata essas dúvidas. Olha só. Nossa. Do alto, ó, 475J, parágrafo 1º. Aliás, 475J diz assim: caso o devedor condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixado em liquidação não o efetue no prazo de 15 dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% e a requerimento do credor e observado o disposto no artigo 614 desta lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação. Parágrafo 1º. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado na pessoa de seu advogado, ou seja, basta a publicação, ou na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo no prazo de 15 dias. Aliás, aqui a gente está falando da intimação da penhora, tá? Depois que penhora, o oficial de justiça lavra um auto de penhora, chega para o devedor e fala: assina aqui, toma ciência que você está com bem penhorado. Antes era no devedor, aqui está permitindo que eu faça isso com o advogado, que é mais fácil de localizar, tá? Caso o oficial de justiça não possa proceder à avaliação, por depender de conhecimentos especializados, o juiz de imediato nomeará avaliador, assinando-lhe breve prazo para a entrega do laudo. Isso aqui também é uma inovação. Antigamente, o oficial de justiça só fazia penhora, tá? Aí o juiz nomeava o perito para avaliar, isso custava, tinha honorários, os honorários são adiantados pelo autor, ele nem não está conseguindo executar nem o principal, ele não sabia nem se ele ia conseguir depois pegar o acessório, e demorava demais. Depois da avaliação tinha embargos à arrematação, outro procedimento. O que o legislador fez agora? O oficial de justiça é oficial de justiça avaliador. Quando você faz concurso, o cargo é oficial de justiça avaliador. O oficial de justiça penhora e já avalia, tá? Ele já tem uma visão geral e ele tem liberdade para, em nome do judiciário, ir pesquisar valores e tudo mais e avaliar. Mas em alguns casos, realmente, né, uma obra de arte, uma coisa assim, você pode precisar de conhecimentos técnicos mais apurados, então o oficial de justiça certifica e o juiz nomeia um perito para fazer isso, tá? O exequente poderá, em seu requerimento, indicar desde logo os bens a serem penhorados. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa de 10% incidirá sobre o restante, já falamos. Não sendo requerida a execução no prazo de 6 dias, o juiz mandará arquivar os autos sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte. Então tudo isso a gente já falou. Falamos aqui bastante de penhora na aula passada. Falei agora da avaliação. Impugnação a gente falou já
das hipóteses em que ela é cabível. E vamos falar aqui agora do efeito suspensivo dela. 475M, que é aquilo que eu já falei, eu só vou mostrar no código. A impugnação não terá efeito suspensivo. Essa é a regra, tá? Regra da impugnação. A impugnação não tem efeito suspensivo. Ponto. Mas aqui é vírgula. Podendo o juiz atribuir-lhe tal efeito, desde que relevantes seus fundamentos e o prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, tá? Então, diante de uma alegação, de um perículo in mora invertido, não, mas espera aí, porque até julgar a impugnação eu já vai alienar o bem que está penhorado, e esse é um bem que, sei lá, ele está na minha família há décadas, e as gerações e gerações, e papapá. Ele dá o argumento dele, o juiz pode dar o efeito suspensivo, ok? Então, regra, não tem efeito suspensivo. O juiz pode conceder? Pode. Vem o legislador, parágrafo 1º. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos. Então, desde que vamos supor, vem a impugnação, juiz, recebo sem efeito suspensivo. Aí o executado vai falar assim, seu juiz, mas o bem que está penhorado, esse carro aí, que não sei o que eu uso para trabalhar, Aí o juiz, tá bom, concedo o efeito suspensivo. Vem o exequente e fala, seu juiz, não tem problema não, ó, eu dou como caução esse valor aqui, caso o senhor decida que ele tem direito realmente, que eu não tenho, pronto, já vendeu o carro, tá aqui o dinheiro, entrega para ele, ele compra outro carro, tá? Ou calciona um bem, você pode calcionar um bem, não tem problema. Alieno do cara, eu deixo esse carro aqui calcionado, depois qualquer coisa, ele leva o carro, a gente aliena, não tem problema, desde que o juiz entenda e done essa caução, tá? Deferido efeito suspensivo, a impugnação será instruída e decidida nos próprios autos. Caso contrário, em autos apartados. A decisão que resolver a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento, salvo quando importar a extinção de execução, caso em que caberá apelação. Olha só, eu estou aqui com meu cumprimento de sentença. Entrou aqui a impugnação. Se ela não tem efeito suspensivo, isso aqui continua, não continua? A execução? O que ele fala aí? Se é parágrafo 2º, né? Do 475M. Ó, se ela continua, para não criar tumulto, petição de impugnação, ato de execução, resposta da impugnação, outro ato de execução, se ela não tem efeito suspensivo, eu faço autos separados aqui, só para impugnação, tá? Mas se for deferido efeito suspensivo, não vai parar aqui, vai ficar discutindo só a impugnação, quando acabar a impugnação, retoma, aí então fica nos mesmos autos. Então, com efeito suspensivo, autos apartados. Sem efeito suspensivo, aliás, com efeito suspensivo, nos mesmos autos. Sem efeito suspensivo, autos apartados, tá? É o gás e ter que competir com aquela barulhada lá de fora também é terrível, né?